Olá, graça e paz. É uma alegria poder falar com você nessa oportunidade. Dando continuidade ao nosso estudo da carta que o profeta Jeremias escreveu para o povo que estava no exílio da Babilônia, no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos refletir no versículos 24 ao 32, ou seja, os últimos versículos desta carta, que diz assim: Então falarás a Semaías, o Nelamita, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviastes cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes disseste, que o Senhor te nomeou sacerdote no lugar de Jeoiada, para que fosses encarregado da casa do Senhor, para que lançasses na prisão e prendestes com uma corrente no pescoço qualquer louco que quisesse profetizar. Então, por que não prendeste Jeremias de Anatote, que vos profetiza? Pois ele até nos mandou dizer na Babilônia: o exílio durará muito tempo, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita. Semaías vos profetizou sem que eu o tivesse enviado, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: castigarei Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Louvado seja Deus pela leitura da palavra. Vamos orar? Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê discernimento para entendermos a Tua vontade. E agora, Pai, eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dê discernimento. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa oportunidade sobre o Deus que nos dá discernimento. Esse é o nosso tema, discernimento. O Deus que dá discernimento para a igreja, o Deus que abre os olhos da igreja, abre os olhos dos seus servos para entender entre o certo e o errado. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Coríntios capítulo 12, ele nos diz sobre os dons espirituais. São muitos as listas dos dons. E naquela grande lista de dons que Deus dá ao seu povo, escondidinho, esquecido entre eles, está o dom de discernimento de espírito. E eu quero dizer para os irmãos que a oração é importante na vida da igreja. A santidade é muito importante na vida da igreja. A vida piedosa, de leitura da Bíblia, de busca pela presença de Deus, tem que ser constante, tem que ser um alvo que o povo de Deus almeja o tempo todo. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, a igreja do Senhor, em todas as épocas, ela precisou de discernimento. E hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor, ela precisa de discernimento. Ela precisa entender entre o que é certo e o que é errado. Entre o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, entre aquilo que é o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, os desejos enganosos do nosso próprio coração. A igreja do Senhor, ela precisa discernir entre essas duas coisas, o certo e o errado, a vontade de Deus e a vontade do homem, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que exalta o homem. Nós precisamos de discernimento. E eu não vou passar verso a verso, eu estou com um tempo curto, e eu quero ser rápido e objetivo, mas a única coisa que eu quero é que você entenda, que é muito importante você ter discernimento. E este texto que nós acabamos de ler, Jeremias 29, de 24 a 32, é exatamente isso
que Deus está nos mostrando que nós precisamos de discernimento. Olha, o que aconteceu aqui nessa situação é que um homem levantado, imagino eu, pelo próprio diabo, ele aparece aqui para tentar confundir o povo de Deus. Então ele fala que Deus colocou ele como profeta. Ele fala para o povo: Deus me levantou como voz profética a vosso favor. E ele fala: assim diz o Senhor. Mas não é isso que Deus está dizendo, não é isso que Deus está falando. Não é a voz de Deus, é a voz do seu próprio e egoísta coração. Meus amados irmãos, precisamos urgentemente de discernimento. O Semanias, o Nelamita, este homem dessa cidade que nós não conseguimos identificar de onde ela é. A descendência dele diz que ele é um Nelamita. Mas esse homem, ele entra em cena para arruinar a vida do povo de Deus. Ele entra em cena para trazer desgraça para o povo de Deus. Quais são as desgraças que ele faz? Ele está aplicando maldição? Não. Ele está ensinando o povo o caminho errado? Não. Mas ele está falando mentira. Ele está falando aquilo que Deus não mandou dizer. Muitas das vezes, uma pessoa está indo para o caminho errado, está fazendo a escolha errada, está agindo de uma maneira que não glorifica e não exalta o nome de Deus, e chega lá um servo de Deus, uma serva de Deus, e diz para ele: o Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina a agirmos com prudência e com discernimento para alertarmos aqueles que estão indo para o caminho errado. Nós encontramos lá no livro de Josué dizendo assim: se vocês e as suas famílias querem escolher outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha certa, discernimento certo, a vontade de Deus em primeiro lugar para as nossas vidas. Depois, em segundo plano, vamos pensar nos nossos próprios interesses, nos próprios desejos, que muitas das vezes são egoístas, são malignos, são diabólicos e que tem que ser arrancado das nossas vidas. O Semanias, ele diz para o povo que o povo precisava acreditar que Deus tiraria eles do cativeiro. E Deus falou assim: não é isso que eu vou fazer, não é esse o meu desejo, não é essa a minha vantagem, não é esse o que eu quero para vocês. Eu quero que vocês fiquem aí, porque eu estou disciplinando vocês. O povo estava vivendo numa disciplina, num castigo, para que eles arrependessem dos seus pecados, consertassem a sua vida com Deus. Este homem, ele usa voz profética, ele chega para o sacerdote do templo e fala assim: Deus te colocou aqui para você punir aqueles que estão falando mentira. Mas quem estava falando mentira era ele. Quem estava sendo egoísta era ele. E Deus está chamando nós para vivermos a verdade e para falarmos a verdade. Mas nessa busca por discernimento, Deus usa os servos deles. Então Deus envia uma mensagem. O versículo 30 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Quando a palavra de Deus vem a Jeremias, o castigo chega para ele. O castigo chega para o Semanias, porque ele profetizou sem que Deus tivesse mandado. E o castigo dele foi o seguinte: Jeremias diz assim no verso 32, portanto assim diz o Senhor, castigarei Semaías, o Nelamita, e sua descendência. Por não ter discernimento, por fazer coisa errada, por agir de maneira egoísta, ele atraiu não só para si, mas para a sua descendência, a mão pesada de Deus como castigo. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor.
Eu não sei o que você tem ouvido, qual tipo de mensagem agrada você, qual tipo de mensagem abençoa o seu coração, traz prazer para a sua alma, mas eu quero dizer para você, peça a Deus para te dar discernimento. Peça a Deus para limpar os seus ouvidos. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, os homens teriam comichões nos ouvidos, ajuntariam para si mestres segundo o seu próprio egoísmo. E a palavra de Deus está dizendo que este mestre, esse falso profeta, esse falso homem de Deus, entrou em cena, mas Deus calou a sua voz, porque Deus quer que a palavra dele seja propagada. Deus quer que a palavra dele habite ricamente em nossos corações. Eu encerro essa palavra dizendo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, busque diante de Deus todas as vezes que você for ouvir alguém falar em nome de Deus. Pai, dê-me discernimento para me entender a vontade e o querer do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos aquilo que agrada os nossos ouvidos, mas nós temos que querer aquilo que agrada ao nosso Deus. Então a sua missão, a missão do povo de Deus, é discernimento para entender entre o certo e o errado. E entre o certo e o errado, escolha o certo. Jesus diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos que entrarão por este caminho. E o próprio Jesus diz lá em João que ele é a porta das ovelhas. Então, se você quer discernimento, você precisa ir a Jesus. É ele que vai orientar você entre o certo e o errado. Que Deus assim te abençoe. Que você venha com discernimento, com paz no coração, com dependência de Deus, escolher entre o certo e o errado. Que Deus assim te abençoe. Até a próxima oportunidade. Um forte abraço.